O Senhor se lembra sempre da aliança. Salmo 110, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E Deus, se lembrando de sua aliança, ele permanece fiel e também no seu amor à humanidade. E nesse sentido do amor, que também possamos permanecer fiéis e na lógica do amor de Deus. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Inês, virgem e mártir da Igreja que viveu no século IV em Roma, onde sofreu o martírio. E ela disse assim: O primeiro a me amar foi meu Deus, amou-me desde a eternidade, por isso é justo dar-lhe todos os meus afetos, não amar outro senão ele. E vejamos bem, a forma mais profunda de permanecermos fiéis é exatamente entregarmos tudo que somos a Deus, sem medo, sem reservas. Afinal de contas, Ele é o nosso Deus, é o nosso grande amor, Ele nos conhece e sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E nesse sentido, entregar cada vez mais a vida a Deus é uma forma de fidelidade. E na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, inicia da seguinte forma: Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim esse mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daquele que pela fé e perseverança se tornaram herdeiros das promessas. Vejamos bem, tudo aquilo que nós fazemos não é para exibir algo, não é para mostrar para os outros que nós somos virtuosos ou somos melhores. Não é de uma superstição ou de um ritualismo externo. Tudo aquilo que fazemos deve verdadeiramente ter como fundamento a caridade, a realização da esperança e, com isso, o único que deve ser a nossa grande testemunha é Deus. E nesse sentido, tudo aquilo que verdadeiramente fazemos com amor, pensando no bem-estar, nós não precisamos que outras pessoas fiquem sabendo. E é importante aqui no versículo 12, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança se tornaram herdeiros das promessas. Para se tornar herdeiro da promessa, é preciso participar da herança. E qual é a nossa herança? A salvação. E na nossa salvação, que possamos caminhar verdadeiramente no caminho da luz, que é Jesus, buscando as virtudes às quais nós nos tornamos pessoas melhores. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 2, dos versículos 23 ao 28, nós temos uma situação onde novamente Jesus ele contrapõe uma situação de controvérsia. Ele contrapõe uma falta de senso ou de bom senso acerca dos fariseus naquilo que diz respeito à fé. Temos a cena onde nos campos de cereais os discípulos de Jesus estavam passando e eles pegam algo para comer. O que acaba acontecendo? As convicções teológicas que atravessavam as controvérsias de Jesus com os fariseus são difíceis para alguns entenderem, dado que muitos cristãos recorrem a noções defeituosas do judaísmo do primeiro século e a caricaturas inúteis da visão de Jesus sobre a lei. Como assim? Noções defeituosas do judaísmo. Vem de um falso entendimento da própria lei que se torna uma piedade irregular.
Existe a piedade popular, onde as pessoas de fato elas expressam uma devoção contínua, mas existe uma piedade irregular, aquela que afasta o ser humano do coração de Deus ou afasta a lei de Deus do coração do ser humano. E vejamos, a grande pergunta de Jesus, ou um questionamento que nós temos aqui, o que é lícito quando alguém tem fome? A história começa exatamente com os discípulos de Jesus literalmente abrindo um caminho, do grego rhodos, pelos campos. Eles não estão roubando grãos enquanto viajam. Nós podemos conferir isso em Deuteronômio 23, versículos 24 ao 25. O que preocupa os fariseus é o fato de que eles estão viajando e colhendo no sábado. Eles deveriam ter ficado parados e preparado seus lanches no dia anterior. Para os fariseus, esse comportamento parece negligenciar deliberadamente o mandamento de observar o sábado e mantê-lo santo, conforme nós podemos perceber em Êxodo 20, dos versículos 8, e Deuteronômio 5, do versículo 12. Jesus discorda, não porque ele considera os mandamentos do sábado como triviais, mas porque ele vem um quadro maior, um que considera o sábado sob uma luz diferente. E ele se volta para outro pedaço da Escritura, uma história sobre Davi, para interpretar a própria Escritura, o propósito do sábado. E ele resume de forma grosseira, ou seja, de uma forma simples, mas não precisa. Onde nós vamos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, dos versículos 1 ao 6. Uma história sobre Davi pegando pão consagrado que deveria ser reservado para sacerdote, em conformidade com a lei. Levítico 24, dos versículos 5 ao 9. Davi insistiu no pão porque era um fugitivo, buscando aliados e fugindo de Saul, que havia declarado claramente suas intenções de matá-lo. Jesus sugere que o sacerdote, que Marcos ou Jesus identifica erroneamente como Abiatar em vez de Ahimelec, não fez nada de errado ao quebrar a letra estrita da lei referente ao pão. E aqui falando, não é Jesus que identifica erroneamente. Provavelmente, dentro da comunidade de Marcos, eles apontam para o sacerdote, mas isso não é de grande relevância aqui. O que nós temos como ponto é que o pão, ele é consumido, mas esse pão é consagrado. E ao remediar a fome de Davi, o sacerdote sustentou a vida de um viajante cansado e contribuiu para a busca de Davi para viver de acordo com seu chamado como rei ungido para substituir Saul. Jesus, portanto, oferece uma opinião legal, que ele deriva da própria Escritura. Ele argumenta que às vezes certas exigências da lei são corretamente postas de lado em favor da busca por valores maiores ou do atendimento de necessidades maiores, especialmente quando essas necessidades maiores promovem o bem-estar de uma pessoa e facilitam a chegada de bênçãos divinas. Então vejamos bem, a lei ela não deve ser algo de uma interpretação cega. Deve-se notar que o argumento de Jesus dificilmente era novo, portanto não era escandaloso em sua superfície. Na verdade, quando ele observa que o propósito do sábado sempre foi servir à humanidade, em oposição a fazer a humanidade servir a algum princípio religioso severo, ele está essencialmente reafirmando Deuteronômio, capítulo 5, dos versículos 12 ao 15, no qual Deus instituiu o sábado para que um povo que antes trabalhava na escravidão possa desfrutar para sempre de pelo menos o mínimo de descanso. A lei, então, é um princípio de libertação. Infelizmente, ainda há tendências que, ao invés de observar os mandamentos, as próprias normas da igreja, as pessoas preferem distorcer ou perverter certas normas ou lei, colocando a favor de uma ideologia, e a lei ela não é ideológica, o mandamento de Deus não passa por uma ideologia, e sim sobre um princípio de salvação. E que possamos ficar atentos aos princípios aos quais verdadeiramente nos levam a permanecer fiéis a Deus. Santa Inês, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.